O que é uma audiência de custódia? Uma audiência de custódia é quando a pessoa é presa. Hoje, a audiência de custódia ela serve para rapidamente tentar decidir para que direcionamento vai aquele preso. Uhum. Né? De uma forma bem simplificada. Né? Ele é preso, em vez de deixar ele preso por mais tempo, então o juiz vai lá, determina se libera ou não libera, depende da situação que aconteceu. Isso é uma audiência de custódia. Bacana. De uma forma bem simplificada, né? Para se entender. Nós temos uma dúvida do chat, tá? Massa. Da Vanessa Britt. Boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta. Quando um processo vai para o Ministério Público, quanto tempo demora para chegar a uma audiência? Depende do tipo de crime, a demora ou a rapidez do caso? Falar em tempo dentro do processo judicial é complexo, né? Já era lento, porque o gaúcho gosta de um processo judicial. Isso é Sim. fato. Sério, né? tá na nossa essência isso? Isso tá no chimango e no maragato. Tá aqui, ó, tá na veia. O gaúcho gosta de um processo judicial, tá? Vai depender muito do caso, o caso dela ali, não sei o que é, mas vai depender muito do caso dela em específico. Às vezes é uma falta de prova, às vezes é a demanda daquele fórum, naquela vara onde está o processo dela, né? Sim. Então, são essas as situações, né? Sim. Às vezes, a rapidez que precisa demandar o processo dela, porque tem os urgente e emergente que entra na frente, né? Então, Talvez geralmente a falta de algum documento também. falta de algum documento, né? As Atrelar mais demandas provas. daquela vara lá, elas estão mais com urgências e emergências, né? Talvez tá faltando alguma prova, alguma coisa ainda mais forte ainda pra... Mas se foi já para o Ministério Público, é só um parecer dele para dizer se ele aceita ou não aceita, se ele, né, o que ele acha, o que ele não acha, se ele concorda ou não concorda, né? Sim. Geralmente é mais, acho que é isso que ela quer dizer, sabe? Mas vai depender. Às vezes o tamanho da urgência que é o processo. Ela disse que estupro de vulnerável é o crime. E esse demanda mais tempo, né? Esse demanda de mais provas, esse demanda de mais entendimento, isso demanda de um tempo também, né? Demanda geralmente, o estupro é muito de vulnerável grave, né? Também, é um delito gravíssimo, né? O estupro de vulnerável geralmente é uma criança bem pequena, né? Então, assim, tem todo um formato de audiência, de oitiva, que a gente chama, que é uma oitiva especial com essa criança, tem que ter uma pessoa diferenciada para fazer isso. Não se chega e pergunta para a criança se ela foi abusada, né? É na brincadeira, é numa outra forma de sim. Então, e nós não temos muitas pessoas especializadas para fazer esse tipo de oitiva na cidade, então realmente demora mais. Sim. Hoje, assim, no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, a gente percebe o quão se expande cada vez mais cada crime. Tipo, sempre surge um crime diferente, sabe? Parece que se atualiza, né? Atualiza. E modifica e... Eu queria entender, assim, ó, por que existem tantos casos de crimes iguais com a resposta tão diferente? Ótimo. Gostei da tua pergunta. Sabe por quê? Porque, sabe qual é quando a gente mais tem chamada no WhatsApp? Na segunda-feira. O advogado. Eu até brinquei com uma colega minha, eu digo, por causa do final de na semana. segunda-feira, final de semana, né? A gente se encontrou, conversou com amigo, com o vizinho, tem com o primo. Cachaçinha. Exato. Cada caso tem a sua peculiaridade. Talvez o nosso caso é parecido, mas eu consegui provar uma coisa que tu não conseguiu provar. Sim. Né? Ou eu tenho uma prova que diferenciou do teu caso. Os casos podem ser parecidos, mas iguais eles nunca vão ser. Desde o início dele. Né? Então, por isso que vai ter essas nuances diferentes na hora do julgamento. Uma coisa que as pessoas não separam é o tal do julgamento divino, né? Sim. E o tal do julgamento humano, jurídico, vamos dizer assim, né? Caso, né? O nosso julgamento humano do judiciário, né? Questão de justiça, a questão de ser justo, de ter uma sentença favorável ou não, está aliada às provas que você colocou no processo. Aquilo que tu colocou no processo é naquilo baseado em lei e naquelas provas que você colocou no processo em que o judiciário vai poder fazer a avaliação dele mais correta possível. Sim, né? Se faltar alguma coisa... Exato. Ficou fora do contexto, não tem como... Tu até pode estar com a razão, mas se tu não conseguir provar... Não tem nada.
a justiça de quem consegue provar. Sim, É duro falar isso, mas É. a justiça é a justiça de quem prova. sim. Uma segunda pergunta, como funciona o serviço prestado por um advogado civil? O advogado civil é aquele advogado que vai, então, trabalhar na área da família, na área na hora de que faleceu alguém e tem que fazer um inventário, divisão de terras, né? O atendimento é basicamente a pessoa contata a gente, né? E conta mais ou menos, eu sempre digo, geralmente contato a gente pelo WhatsApp, digo, conta rapidinho, né? A história, só para mim entender se tu não precisa me trazer documentos. Dá uma prévia pra... Só para me entender, porque depende do que é, não adianta eu nem fazer o primeiro atendimento para você, porque eu vou precisar de documentos. Sim. Então, eu preciso ler documentos, eu preciso analisar documentos, contratos é outra coisa que a gente faz também, a área civil. Então, se eu não ler o documento, se eu não ler, eu não consigo nem fazer uma orientação para ti, né? Uhum. Eu tenho o costume de, depois que eu fizer essa primeira avaliação, de fazer um parecer descritivo para o cliente, né? Para as possibilidades de ganhos e perdas de um processo, né? Que todo processo pode ganhar ou perder. Hoje a gente percebe, assim, ó. Pega hoje um crime de assassinato, vou usar o exemplo. Uhum. Tem uma pena mínima de 6 a 12, se eu não me engano. Mínima é de 6 e no máximo de 12, né? E hoje tu pega, dependendo pequenas coisas, o cara fica 2 anos preso. Tipo, por que essas leis não funcionam realmente como deveriam funcionar? Pô, se a Porque mínima é 6, ele pega pode 6. ser réu primário, né? Sim, Ele pode ser réu primário. Endereço fixo. Pode ser se ele não é. Se ele, depende esse teu réu aí, se ele não é incapaz, né? Uhum. E, então vai ter várias essas nuances diferentes. Se ele é réu primário, ele vai ter a diferenciação dele, Uhum. né? Vai depender. Como professora, qual o seu maior desafio? Meu maior desafio hoje. Isso. Meu maior desafio lá no começo. Vou separar isso Você aqui. é do FEMA ou... Da FEMA. Da FEMA, da né? FEMA. Hoje eu sou da FEMA. Ah, tá. Meu maior desafio lá quando eu comecei, tá? Em 2014, dar aula para cursos técnicos. Primeiro, eu nunca me vi professora. Vou contar uma historinha aqui para vocês. Cômica. Eu fiz magistério até uma altura, mas não me formei. Aula lá de... Lá, ensino fundamental, Ensino médio, aquela coisa lá de criança, tá? Nossa. Eu fiz até uma altura, quando chegou no estágio, no mini estágio, que chamavam um tempo atrás, Uhum. eu fui atender uma sala de aula da primeira série numa cidade que não é Santa Rosa, tá? Numa outra cidade aqui, onde eu fiz o meu magistério. E quando eu fui atender, tinha uma briga de 2 crianças. Isso era a primeira série. Isso foi lá em 96, por aí. E quando eu vi, tinha um menino da primeira série com uma faca dentro do estojo pra matar o coleguinha. Que é isso? Isso lá em 96, né? Quando eu fiz o meu magistério. E quando isso aconteceu, eu me levei um susto. Eu digo, caraca, meu, se isso aí na primeira série, né? Imagina E eu, lá como no... estagiária, como é que eu faço, né? Não tinha o conhecimento jurídico que eu tenho hoje, né? Sim. Muita coisa mudou. E eu me assustei e não terminei o magistério. Sim. E aquilo me deu um baque. Eu digo, jamais eu vou ser professora. Deixou meio... Tu de criança pequena já tá Pensa nesse bem, sentido, quando chegar né? na 7ª, 8ª, então Eu vai estar nunca com... vou me ensino esquecer. Isso foi uma médio. coisa que me marcou na vida, né? Eu cheguei pra coordenadora pedagógica e digo, gente, o guri lá tá com uma faca lá. Isso é a primeira série. Aí ela foi lá, resolveu a questão toda, mas isso pra quem tava iniciando... Pesa um pouco no emocional também, né? Querendo ou não. Susto, né? Porque como é que eu vou fazer isso quando eu for uma professora titular e, né? Sim. Porque tu não tem ainda toda Como é que tu consegue conciliar tudo isso ao mesmo tempo, assim? Eu me organizo, eu sou planejada, eu tenho que planejar a minha vida. Hoje eu preciso agendar, eu preciso falar contigo, eu tenho que agendar. Uhum. Tem que agendar. Entendi. Eu não sou. Porque eu vi que eu te mandei umas mensagens e Tem que daí... agendar. eu- Esses dias um cliente me. Eu queria falar contigo, mas negócio, faço cobranças outra coisa que o advogado da área civil faz é cobranças, né? Uhum. Judiciais, Precisava falar contigo, mas estava desligado o WhatsApp. Digo, cara, se eu viver com esse WhatsApp ligado, eu não trabalho. Não faz nada. Não né? faço nada. Só responde o WhatsApp. Então, assim, eu vou fazer uma petição, vou fazer uma defesa, vou fazer uma réplica, contestação, vou fazer uma contestação. Eu preciso sentar e pensar. Sim. Às vezes é sábado, domingo, eu tô trabalhando, porque eu preciso do silêncio, eu preciso do raciocínio, eu preciso organizar o meu pensamento, né? E se eu ficar com esse negócio ligado toda hora, notificando, não funciona. Então, eu sou uma pessoa que 5 horas da manhã, às vezes 3, 4 horas da manhã, já tô acordada e já tô trabalhando,
né? Então, depende da demanda que eu tenho. Eu também Sim. estudo, faço pós-graduação ainda. Então eu tenho uma vida toda ela regrada. Se eu não tiver essa vida regrada, ela vira uma bagunça. Isso é Sim. planejamento. E se tu não tiver planejamento na vida, pra tudo, nada tu vai conseguir concretizar. Então, pra mim poder atender tudo isso, ainda tem que concretizar. Tá, mas voltando... Teve que colocar nós lá na agenda e Tive que planejar botar também. vocês na agenda. Digo, ó, não é assim. Gente famosa não é assim chegando, entendeu? Tá certo.